Eles atearam fogo no mercado, em muitas casas e em todos os objetos de valor que encontraram. Até jogaram gasolina no gado, queimando os animais vivos. Muitos aldeões conseguiram fugir ou se esconder, mas alguns morreram queimados dentro de suas casas. Eles chegaram sem aviso. Gritos, disparos, chamas, consumindo tudo. Fati viu sua vila ser reduzida a cinzas. Amigos, vizinhos, mortos sem piedade. O medo se tornou sua nova realidade. Quando tentou fugir, o caminho estava cercado de corpos. Mas ela continuou, com fome, com sede, segurando os filhos nos braços. Na capital, encontrou abrigo, mas não alívio. Nenhum dinheiro, nenhuma segurança. Apenas a fé. A fé que a manteve viva quando tudo ao redor dizia o contrário. Ela não entende o porquê da dor, mas sabe que Deus nunca a abandonou. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. E é sobre isso que vamos refletir nessa mensagem. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, que alegria enorme estar aqui com você. Antes de continuar, eu gostaria de lhe pedir para deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para que você não perca nenhuma das nossas mensagens e fique comigo até o final, porque o testemunho de Fati vai encorajar e muito a sua vida. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Fati vivia com sua família em Burkina Faso, um país onde ser cristão significa viver sob constante ameaça. Quando os jihadistas chegaram à vila pela primeira vez, o terror tomou conta. Eles atiraram para todos os lados, incendiaram casas, destruíram o mercado e queimaram pessoas vivas dentro de suas próprias casas. Os moradores tentaram se esconder, esperando que tudo acabasse de alguma forma, mas 3 dias depois os extremistas voltaram e dessa vez eles passaram por toda a vila, atirando indiscriminadamente. O medo dominava Fati, sua família, as pessoas da vila. Ela viu pessoas que conhecia perderem suas vidas. O horror não parava. Os sobreviventes tentaram permanecer, reuniram-se para orar e esperar que os ataques não voltassem, mas a paz durou pouco. Apenas 2 semanas depois, os terroristas atacaram novamente, e desta vez com armas ainda mais pesadas. As balas atravessavam telhados e janelas, atingindo as pessoas dentro de suas próprias casas. O terror não dava trégua. As ruas estavam cheias de chama e destruição. O gado foi queimado vivo. Não havia para onde fugir. Os jihadistas queriam eliminar tudo e todos daquela vila. Enquanto eu lia sobre o testemunho de Fati e orava a Jesus, eu pensei algumas coisas. A primeira delas é que o mal sempre parece forte no momento da batalha. Na crise, na adversidade, quando as coisas estão acontecendo, o mal ele sempre parece mais forte. Mas veja o texto que nós lemos, o que Davi diz sobre Deus. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. É essa convicção em todo tempo, em todo caso, que vai trazer segurança ao meu e ao seu coração. O mal parece mais forte no momento da batalha, mas o Senhor está conosco em todos os momentos. Outra coisa que precisamos ter em mente durante a crise, a adversidade, é que as promessas de Deus, elas não mudam na crise. A crise não altera o que Deus nos prometeu. E nesse sentido, veja o que está escrito em Números 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Em um contexto como o que a nossa irmã Fati está vivendo ou viveu, é bem mais desafiador manter o posicionamento de fé. Mas é possível. O Senhor Jesus disse que a nossa fé, a nossa convicção, as nossas decisões, elas não devem ser tomadas com base no contexto, mas sim com base no que nós cremos. O Senhor Jesus gera isso em nós por meio do Espírito Santo. Gera na vida de Fati, gera na sua vida, gera na minha vida. Isso não é obra humana, é obra de Deus. Nós podemos confiar no Senhor para além daquilo que os nossos olhos veem, para além daquilo que o nosso entendimento nos diz, o nosso entendimento natural. Porque sim, muitas coisas não fazem sentido enquanto nós as estamos vivendo. Todavia, Deus caminha por
lugares mais altos, traça rotas mais altas. O que nós precisamos fazer é, como disse o salmista, seguir a sua direção e confiar que mesmo neste vale, Ele está conosco. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Após o último ataque, não havia mais escolha. A família de Fat teve que fugir. Mas fugir não era garantia de sobrevivência. Os jihadistas espalharam explosivos pela estrada para impedir a fuga dos deslocados. Cada passo era um risco de morte iminente. Enquanto isso, Fat estava em Burzanga, tentando esconder alimentos para o caso de precisarem fugir. Seu marido e filhos estavam em um encontro de oração. Quando soube do ataque, ela correu para casa achando que o pior havia acontecido. Ao chegar na vila, encontrou tudo destruído. As ruas estavam vazias e cheias de destroços. Ela procurou pela família e, por um momento, achou que os havia perdido. Mas então encontrou o marido e os filhos escondidos na mata. A fuga foi muito dolorosa. Eles caminharam sem parar. As crianças choravam de fome. Seus pés ficaram inchados. A sede os consumia. No meio da noite, se perderam na floresta. Somente ao amanhecer chegaram a Burzanga. A cena era desoladora, triste. No caminho, Fat viu corpos espalhados pela estrada. Ela sabia que só estava viva pela graça de Deus. Nem todos tiveram a mesma chance. O que eu aprendo com essa cena, com esse cenário? A jornada com Jesus nem sempre é um caminho reto. Às vezes, ela nos leva por trilhas desconhecidas, desertos secos e noites escuras. Mas a fé nos faz crer, entender que Deus está em cada parte do caminho. Pense no que os discípulos sentiram quando Jesus foi sepultado. Eles acharam que tudo havia acabado ali. Que a tragédia, e agora a nossa fé e o fundamento da nossa fé. Mas o Espírito Santo vivificou Jesus dentre os mortos, transformando aquela tragédia na maior esperança da humanidade. Jesus está vivo. Então as tragédias acontecerão, mas Deus está em toda parte do caminho. A graça de Deus, meu irmão, minha irmã, nos carrega quando as nossas forças acabam. Ele diz isso a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, é não permitir que o medo ou o sofrimento determine como você vai se sentir. Eu sei, é muito mais fácil falar do que viver. É neste ponto que entra a fé. A fome, a sede, o cansaço não venceram Fat, porque Deus a sustentou em cada passo. Como nós lemos no texto, direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Deus é a nossa força, Deus é a força do seu povo. O povo de Deus permanece firme por causa da força que vem dele. É Ele quem nos capacita, entende? Não é porque você é capaz, porque eu sou capaz, porque Fat é capaz. É por causa da graça do Senhor nosso Deus. É Ele quem fortalece o seu povo. Além do mais, sobrevivência é mais do que escapar da morte. É encontrar propósito na vida. Deus não preserva nossa vida sem motivo. Se estamos vivos, é porque Ele ainda tem um plano. Se você está vivo, viva, há um plano de Deus para você. Precisamos saber qual é esse plano e vivê-lo, assim como o Fat está fazendo. De maneira alguma o deixarei, nunca o abandonarei. Depois de uma semana em Burzanga, Fat e sua família partiram para a capital, Ouagadougou. Mas o sofrimento estava longe de acabar. Eles chegaram sem nada. Nenhuma comida, nenhum abrigo, nenhuma segurança. A fome começou a apertar. O pouco que conseguiram salvar foi roubado no caminho. E agora, eles estavam sem nenhuma opção. Desesperados, Fat e sua família começaram a procurar ajuda. Foi então que um pastor os acolheu. A pequena igreja fez o que pôde. Eles receberam orações, apoio, abrigo, comida, mas ainda assim as dificuldades continuavam. O trauma era real. As crianças não conseguiam dormir. O medo estava presente no coração deles. Além disso, eles não tinham nenhuma renda. Na vila, seus filhos iam para a escola. Agora, não tinham dinheiro para as mensalidades. Mal conseguiam comprar comida, muito menos investir no futuro das crianças. Mesmo assim, Fat se agarrou à sua fé. Sabia que Deus nunca os abandonaria. No meio de toda essa dor, Ele ainda estava presente. Em momentos como esse, a missão Portas Abertas e seus parceiros são instrumentos da graça de Deus para conforto espiritual e material aos cristãos perseguidos. As nossas ofertas lhes ajudam a ser resposta de oração na crise. Quando eu leio o testemunho de Fat, o que eu aprendo?
eu aprendo que a fé não elimina o sofrimento, mas nos dá força para enfrentá-lo. O medo, o trauma continuavam presentes, mas a fé, de fato, no Senhor Jesus era maior. Uma outra coisa, a provisão de Deus nem sempre vem de uma vez, mas vem no tempo certo. Ele não promete que nunca passaremos necessidades, mas que nunca seremos esquecidos. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deus nunca vai abandonar seu povo, nunca. Ele não prometeu que nós não sofreríamos. Na verdade, ele deixou isso claro, que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo porque ele venceu o mundo. Outra coisa, a fidelidade de Deus é maior que nossas dores. Sim, se ele nos trouxe até aqui, ele não vai nos deixar. O sofrimento é real, mas a esperança em Deus é ainda mais forte. Nós estamos falando do Espírito que vivificou Jesus dentre os mortos. O cristianismo não é raso. O cristianismo é extremamente profundo. Mas o cristianismo é real. As dores, as lutas, as aflições fazem parte da jornada. Como igreja, eu e você devemos estender a mão, orar, ajudar e estar presente. E do nosso lado, guardar a fé, porque há pessoas em situações extremamente difíceis, onde o simplesmente crer em Jesus, onde o simples fato de crer em Jesus pode lhes custar tudo, literalmente tudo. Vamos orar? Pai Santo, em Ti encontramos refúgio quando as trevas nos cercam. O mundo nos assusta, a violência nos fere, mas sabemos que não estamos sozinhos. Jesus nos prometeu que estaria conosco até o fim, e nessa verdade descansamos. Hoje oramos pelos que sofrem perseguição, pelos que choram perdas e vivem sob o peso do medo. Fortalece-os, Senhor, sustenta-os com Teu Espírito e renova a esperança em seus corações. Lembra-nos de que nossa verdadeira morada não está aqui, mas no reino eterno que Cristo preparou. Ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos, a amar mesmo quando somos odiados e a permanecer fiéis, assim como o Senhor Jesus permaneceu. Sabemos que nada pode nos separar do Teu amor. Então, que nossa fé seja mais forte do que o medo, nossa confiança maior que a dor, e que em tudo Teu nome seja glorificado. É a nossa oração sincera, em nome de Jesus. Amém. O Jesus e a Bíblia é mantido também com a sua ajuda, por isso considere ser um membro do canal ou envie sua oferta usando o Pix que aparece na tela. Parte da sua oferta será enviada para a missão Portas Abertas e o Instituto Águas Vivas. E a você, que já é nosso mantenedor, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários, e se você quer saber porque o templo de Salomão estava pronto, mas faltava algo, assista o vídeo que vai aparecer na tela, tenho certeza que vai abençoar e muito sua vida. Nos comentários, faça o seu pedido de oração e nós estaremos orando com você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: Jesus é a minha força. Eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.